Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Tô chegando na área com mais um boletim aqui pro canal Detetives Vascaínos. Como vocês podem ver de novo aí, essa semana dando uma improvisada aí, né? Não estou no meu ambiente de trabalho, mas não vão faltar aqui informações de qualidade apuradas com total responsabilidade para você, torcedor. Eu tô de longe, mas sigo apurando aí tudo que vem acontecendo com o Vasco. E hoje eu vou trazer as rapidinhas do dia, né? As últimas informações sobre o Vasco, de uma maneira muito prática, objetiva e direta. E desde já te aconselho a deixar um like nesse trabalho para ajudar o YouTube a recomendar os nossos vídeos, dê aquela moral, seja um membro do canal e, se puder, se inscreva, caso não seja um inscrito. Bom, galera, vamos começar hoje, né, falando da situação do novo treinador do Vasco, né, o Ramon Dias, que chegou ao Brasil hoje pela manhã, como prometido, estava muito animado, né, encarando esse desafio, foi recepcionado por alguns torcedores aí, né, e foi direto para o clube lá, conversar com o Paulo Brax, acertar as últimas linhas contratuais aí, para que o Vasco em breve, né, possa aí anunciar o treinador, né? Houve muita conversa aí, não só em termos de burocracia, né, contratual, porque foi uma negociação muito rápida assim, como também na linha de reforços, né? Houve essa conversa também, porque é importante o Vasco se reforçar, só o treinador não vai dar liga nesse time. O Vasco precisa sim de reforço de qualidade e o Ramon Dias conversou bastante com o Brax sobre essa situação. E um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque andou circulando por aí algumas informações de jogadores que o Vasco teria interesse, teria reativado o interesse, né? E hoje eu consegui apurar aí 3 situações, né, para atualizar, né? Alguns nomes até a gente já tinha citado aqui antes, né? E outros surgiram aí no decorrer dos dias. Bom, como vocês sabem, eu sou um cara que eu vou direto ao ponto, converso diretamente com os empresários dos jogadores e hoje não foi diferente. Vamos começar com o Christian Wanka, né, um jogador aí que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, né? Eu tive a oportunidade aí de conversar com Augustin Lorenzetti, né, que é o seu empresário, né, o seu representante, né? Eu já tinha dado essa informação aqui anteriormente, que o Christian Wanka estava no radar do Vasco, né? Ele que é um meia aí, um 10 de bastante criatividade e força ofensiva, né? E andou circulando notícias aí que o Vasco poderia, né, estar novamente querendo o jogador, né? E por isso eu fiz questão de procurar o Augustin Lorenzetti perguntando, né, sobre essa situação, se já houve uma conversa formal aí, uma oferta formal pelo jogador, né, alguma coisa diferente. E eu vou dizer exatamente o que ele me falou. Atente-se a isso. Eu vou abre aspas. Há dias que ninguém se comunica. E a verdade é que temos algo muito avançado com outra equipe dos Emirados Árabes. Inclusive, outra equipe do Rio de Janeiro se comunicou pedindo condições há 2 dias. Ao jogador, o interessa muito o Vasco e conhece bem o treinador. Sempre fez gols e tem boa relação. Mas o Vasco não fez movimentos. Fecha aspas. Enfim, ele deixou no ar aí que ainda não recebeu aí um novo contato do Vasco por conta desse interesse sinalizado anteriormente, né? Mas frisou que apesar que o jogador aí está em condições avançadas com outras equipes, né? Uma outra equipe do Emirados Árabes, ele frisou que o jogador teria sim muito interesse, né, em atuar pelo Vasco. A situação do Christian Wanka é essa, beleza? Agora vamos a um outro jogador que fez bastante sucesso lá no Emirados Árabes, lá na Arábia, né? Que foi o Vieto, né? Ele jogou no Al Hilal, né? Foi treinado pelo Ramon Dias. É um jogador que nas últimas horas passou a ser especulado por conta justamente dessa proximidade com o Ramon Dias,
né? E é um jogador também que já esteve aí, né, no hall de especulações do Vasco. E eu tive a oportunidade também de conversar com o empresário dele, o Renan Hergueira. E perguntei a ele, né, se diante dessa nova engrenagem do Vasco, com um treinador que já conhece o Vieto, se já teria surgido aí uma oferta concreta, até mesmo uma consulta do Clube Cruz Maltino pelo jogador. E o Hernan Regueiro continua afirmando que não recebeu nada do Vasco, nem sondagem, nem oferta. Inclusive perguntei qual era a situação do Vieto, né? Se já tinha alguma coisa definida aí, né? Porque não se falou mais, mas ele se manteve em silêncio e não me respondeu até então esse meu questionamento. Um outro jogador, galera, que surgiu hoje também, que o Vasco teria reativado o interesse, né? O nome teria voltado à pauta, inclusive foi matéria dos colegas do Globoesporte.com, seria o meia, o Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, né? O jogador que sempre ficou aí, visado aí, estaria no radar. O Vasco tentou o jogador, não seduziu o antigo presidente do Nacional, o José Fuentes, que, como eu já informei, faleceu recentemente, né? E o Clube Nacional sempre reivindicava que não tinha o interesse na proposta do Vasco, que o Vasco tinha que pagar o valor justo que eles cobravam na época. E hoje voltou, né, o nome do Franco Fagundes à tona. E eu procurei, agora à noite, antes de ir para o ar, eu conversei com o novo presidente do Nacional, que está no lugar do José Fuentes, o Alejandro Balbi, né, que é o novo presidente do Nacional. E olha, a situação é mais complexa do que vocês imaginam, viu? Abre aspas e veja o que ele me disse. O Nacional não aceita nenhuma proposta do Vasco até que paguem o que devem por Mita Rodrigues e que está reclamado na FIFA. Fecha aspas. Ou seja, ele deu o recado que com o Vasco não rola nada, seja empréstimo, seja compra, enfim. E que o Nacional já fez uma reclamação formal na FIFA por conta dessa dívida que o Vasco tem por não ter pago aí, né, o passe do Pumita Rodrigues e está devendo, como já foi noticiado pelos demais veículos. Então, meus amigos, a situação é essa. O Vasco pode ter o interesse do jogador, o empresário, inclusive, vê com bons olhos essa vinda do Franco Fagundes para cá, até porque o jogador não se encontra numa boa fase por lá, né? Porém, o presidente do Nacional, o Alejandro Balbi, bateu o martelo e já disse: para o Vasco não tem papo enquanto não pagarem o que deve ao Pumita Rodrigues. Galera, a situação é essa. Sobre o Lucas Prato, muitos rumores aí de que o Vasco já teria feito uma proposta, o empresário segue em silêncio, não está abrindo muito jogo, o Vasco também não, mas a situação é que o Vasco tem sim interesse no Lucas Prato agora, reativou esse interesse e tem uma boa possibilidade dessa situação acontecer. Eu, como já disse, não contrataria o jogador, né? Não é um jogador que enche meus olhos, já passou a sua fase e no momento não construiria nada em relação ao Vasco. Mas vamos ver aí, há outros clubes da Argentina também interessados no jogador. Quem sabe eles levam e deixam o Vasco tentar outro atleta para a posição. Bom, galera, mas é isso. As informações que eu tenho por hoje são essas que eu acabei de atualizar ao longo do dia, principalmente sobre esses três jogadores, né? O Christian Huanca, o Vieto e o Franco Fagundes. Em breve eu volto na programação com outras novidades aqui, sempre nesse toque rápido aí, nessa semana, para a gente poder interagir e trazer um melhor da informação do Vasco. A você, meu muito obrigado aí, agradeço a sua audiência, um grande abraço e até a próxima.